O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, e os que praticam mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Eah Eah. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Eah Eah. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Só Jesus é o Senhor. Irmãos, a primeira leitura, Jeremias está falando sobre, ele está fazendo uma lamentação a Deus, mas depois ele muda na oração dele, e o Espírito faz ele entender. Presta atenção aqui, ó. Ele diz assim: reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados dos nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Agora no Evangelho, o nosso Senhor, ele fala assim: o Filho do homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar. Olha de novo, ó. E os que praticam o mal. Irmãos, eu quero contemplar com vocês algo muito, muito importante que Deus coloca no meu coração. Primeiro, se você quer saber, toda a história de Israel antiga é uma verdadeira hemorragia de sangue. Vou explicar. Quando Adão e Eva pecaram, eu já contei isso aqui em algumas homilias, mas isso aqui tem que ser trazido para o agora da tua vida, tá bom? Não perca isso de mente, por favor, em nome de Jesus. Então, o Antigo Testamento, toda a história de Israel foi uma verdadeira hemorragia de sangue. E vamos entender isso. O que tem a ver com o teu pecado e o meu? Vamos lá. Adão e Eva, quando pecaram, o casal, vocês viram que ali foi um poema, um tipo de uma parábola, do Antigo Testamento, explicando como é que entrou o pecado.
E aí, quando eles se sentiram envergonhados pelo pecado deles, eles colocaram nos seus genitais, genital mesmo, tanto dele quanto dela, folhas, eles pegaram folhas de figo e colocaram para tapar. Bom, secou, né? Deus vem ao encontro, e ele, para tirar a vergonha do pecado do casal, da família, que a gente rezou bastante aqui hoje, hein? O que Deus faz? Ele prepara a morte de um animal, arranca a pele e veste o homem e veste a mulher com roupa de animais, para cobrir a vergonha. Quando ele fala matou um animal, repare que Deus, por causa do pecado, ele usa o sangue. Existem grandes psicólogos estudados pela Igreja Católica que ajudaram a igreja a dizer sobre a questão do sangue de Cristo, que todo pecado humano, ele entrou no sangue da gente, todo. Por exemplo, falta de perdão, mágoa, tristeza, sexualidade desregrada, vícios, seja eles quais forem, tá? Tudo que é pecado, ele contaminou, ele é proveniente do que? Do sangue. Do sangue. Como para nós tirar esse vício, esses pecados da gente, contraído lá na fonte de Adão e Eva, nós tínhamos que tirar todo o nosso sangue, todo, imagina tirar todo o sangue do corpo humano, loucura, né? E colocar um novo sangue. Se você ler, por exemplo, lá em Êxodo, deixa eu ver, capítulo 18, vai estar dizendo assim: a vida do homem está no sangue. Gravou isso? Olha Deus preparando, a vida do ser humano, a vida do ser humano está onde? No sangue. E o pecado entrou no sangue. Uma pessoa que rejeita, uma pessoa que tem um vício, uma pessoa que tem uma sexualidade doida, o que é isso? Entrou no sangue. Repare que Deus já começa ali, para tirar a vergonha do pecado da primeira família, ele mata um animal, derrama o sangue do animal, para colocar pele, ali é uma maneira de dizer, tudo figuras, né? Colocar uma pele na vergonha, mas arrancou o sangue de um primeiro animal. Depois os filhos do casal, Caim matou o seu irmão mais novo, Abel, por causa de uma oferenda que Deus pediu para os dois fazerem. Caim pegou uma oferenda de legumes, verduras e ofereceu a Deus. Abel não, Abel pegou animais de sangue e ofereceu a Deus, cordeiro, tudo. Caim, com ciúmes do irmão, matou. Aí Deus de novo vai colocar uma marca em Caim, que assassinou o teu irmão. Qual é a marca? Segundo os grandes teólogos na época, vão dizer que Deus pegou o próprio sangue de Abel e colocou a marca do sangue de Abel, de novo sangue, em Caim. E todos aqueles que encontrassem Caim não iriam matá-lo. Vai vendo, sangue, sangue, sangue. Depois Abraão teve aquele filho tão sonhado, Isaac. Por que Isaac? O nome Isaac significa riso. Riso de quem? Da mãe, que era velhinha, era uma mulher que não podia engravidar, e com 90 anos, Deus diz para ela que ela vai ficar grávida na velhice, junto com seu esposo já velhinho. Aqui apenas uma explicação teológica. O que significa Abraão está com 100 anos e a esposa dele está com 90. Ela era estéril e muito velha e ele não. Significa que Deus prometeu que ela ficaria grávida, não mais pela ação da carne, mas seria o Espírito de Deus que ia dar um filho para eles. Vai juntando as ideias. Espírito Santo, Jesus deu para nós.
que não precisa mais da força humana, ó, não precisa mais da nossa força para realizar as coisas, agora o Espírito faz. Aí ela riu quando Deus falou: ó, você vai ficar grávida. Ela fez assim, ó. Na minha idade. Você riu? Pois ela ficou grávida. Aí Deus vai lá e pede um sacrifício para Abraão. Naquele derradeiro dia, Abraão, obediente a Deus, na hora que vai levar o menino, sobe na montanha, põe uns gravetos nas costas do menino Isaque, não levou o cordeiro, e o menininho fala: papai, onde está o cordeiro? E ali era o Monte Moriá. Monte Moriá até hoje existe, foi o lugar onde Abraão levou para sacrificar o filho. Quando chegou lá no alto, o menininho perguntou para o pai onde estava o cordeiro, e o pai disse: Deus providenciará. Essa palavra Deus providenciará ficou ecoando séculos sem fim, certo? Ninguém, onde, quem é, aonde Deus vai providenciar esse cordeiro? Aí você sabe o que aconteceu. Na hora que Abraão ia matar o filho, Deus falou, um anjo do Senhor falou: não tire a vida de Isaac. Aí apareceu lá um cordeirinho, um animalzinho, derramou sangue ali de novo, ó. E o pai voltou com o menino de volta para casa. Moisés, por causa do pecado do povo, fez uma aliança, onde Deus pediu, por causa do pecado, de novo, ó, aquele povo saiu do Egito, estava lá no deserto, o povo começou a murmurar, pecar, falar bobagem, cada um querendo viver o seu jeito, ok. Deus vai lá e fala assim: Moisés, faz uma aliança com o povo, pega um novilho novo, enorme, bonito, sem mancha, sacrifique ele e faz uma aliança aspergindo sangue sobre a igreja. Vai ver, tudo sangue, matança. Por isso que eu falei, né? É uma verdadeira hemorragia, todo o Antigo Testamento. E assim por diante, até que quando chega na plenitude dos tempos, estava lá João Batista, na grande Páscoa dos judeus, perto do Rio Jordão, onde eles faziam a Páscoa lá no templo, e eles levavam um cordeiro, e todo cordeirinho tinha que ter uma fitinha vermelha, porque iam ser sacrificados. Então tinha lá milhares de famílias subindo para Jerusalém, e João Batista pregando, né, do lado do Rio Jordão, e aquela vida comum. E naquele grande ano, estava aquela multidão subindo, até que João Batista responde aquela palavra de Abraão, lá atrás, quando o menininho, o filho, perguntou: papai, onde vai estar o cordeiro que nós vamos sacrificar a Deus? E Abraão falou: Deus providenciará. Pois é como se tivesse dado um chute na bola, e a bola passou séculos e séculos e caiu no pé de São João Batista. Estava lá ele pregando para o povo, naquela multidão chegando, subindo para Jerusalém, até que João dá um grito, apontando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e apontou para Jesus. Resultado: quem é o Cordeiro que derramou o sangue? Jesus. E Jesus tinha uma vontade imensa de fazer isso. Ele sabia que ele veio para morrer. Por isso que ele fala: a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Qual? Eu me entregar, derramando o meu sangue para você não derramar o seu. E eu vou colocar a minha marca em você, para que o pecado não domine mais você. Foi isso que aconteceu. Jesus morre, derrama o seu sangue. E Jesus também é aquela rocha que lá no deserto Moisés bateu naquela rocha no meio do deserto, e o povo estava com sede, ele feriu a rocha e saiu água. Jesus na cruz derramou sangue e água. Ele é o Cordeiro. E ele derramou, subindo aos céus, ele derrama o Espírito dele sobre a igreja, você e eu. Então, irmãos,
Quando Jesus fala de pecado, a gente não pode brincar com isso. O pecado, ele é muito cruel. Se você olhar para a cruz de Cristo, você vai ver o efeito dos pecados de todos nós. O próprio Deus se fez pecador sem ter pecado, para enfrentar aquilo que nós um dia não teríamos condições de enfrentar. Derramar o nosso sangue inteiro. Ele derramou por você e por mim. Mas a história não acaba por aí. Ele deu o Espírito Santo. Só que o seguinte, além dele dar o Espírito Santo, ele deu uma outra coisa maravilhosa, Cleide. O que Deus deu? Deus deu uma coisa que muita gente até hoje fica perguntando assim, ó. Padres, bispos, padres, explica uma coisa. Se Deus morreu por nós, se Ele derramou o sangue dele como o grande cordeiro esperado desde o Antigo Testamento, e Ele é simbolicamente o grande cordeiro, ok, para que o pecado seja lavado do mundo, ok, entendemos. Não era para o mundo estar melhor? Não era para os homens e mulheres não ter pecado, não ter doença? Ninguém ia ficar doente, não ia ter mais assassinato, não ia ter divórcio entre marido e mulher, os filhos não teriam problemas de autismo, não haveria depressão, não haveria síndrome de como é que é? Para criança aí, de Down, não havia doença nenhuma, nem câncer, nem nada. Por que tem? Por que tem guerra? Por que tem gente que mata o outro? Porque Deus deu uma outra coisa para o ser humano. O que? Livre arbítrio. Senão Deus não seria Deus. Deus deu tudo isso, derramou o sangue dele, mas Ele não tira a sua liberdade de escolha, apesar de você ser católico. Por exemplo, eu sou padre, mas eu sou livre. Eu posso ser um padre sem vocês saberem, eu sou um pecador terrível, ou não pecador, ok? E não pecador. E se eu for pecador, vocês não vão nem perceber, mas eu posso estar continuando sendo pecador. Então repare, porque o Senhor não vai tirar, porque eu falo, eu sou de Cristo. Deus não vai tirar a liberdade de eu fazer uma escolha escondida, de eu me viciar nas drogas. Deus não vai impedir isso. De eu me prostituir, Deus não vai impedir. De eu querer ter um caso fora do meu matrimônio, Deus não vai impedir. Vocês estão entendendo o que o padre está falando? Por isso que responde, por que o mundo está do jeito que está. Deus poderia fazer algo maior do que Ele já fez? Não, Deus fez o máximo dele, e não haverá outro, nunca. Assim está proclamado, assim está dito. O que precisa acontecer? Precisa acontecer, o Douglas falou hoje, uma palavra que na oração que nós estávamos fazendo aqui, que o Senhor mostrava, que muitos entre nós, inclusive pessoas que estão agora nos assistindo, participando conosco, Deus estava tocando para buscar na consciência de pecado que cometeu, uma confissão, confessar o pecado. Qual foi o motivo pelo qual Jesus veio e se fez homem? Para apagar o pecado, para apagar o pecado da gente. Repare que o mundo hoje já não fala mais de pecado, como se pecado não existisse mais. Pasmem, está começando a ter isso até dentro da igreja católica. Muitos entre nós, isso não é pecado, isso não é pecado. Olha, vocês estão entendendo, né? Então, olha o que está acontecendo com a gente. Desculpa, eu falo isso, eu espero que vocês entendam como um pai espiritual, em nome de Jesus agora, sem vaidade, sem soberba, sem ser maior do que vocês, porque eu não sou. Maior do que um filho, mais importante do que um filho na UTI, do que uma criança na UTI, mais importante do que um luto de choro amargo,
mais importante do que a cura de um câncer, mais importante do que a volta de um casal que se divorciaram, mais importante do que qualquer clamor que vocês fizerem, é a consciência de eu pedir perdão a Deus dos meus pecados. Entenda que o Padre está falando em nome de Jesus, irmãos. Por exemplo, nós estamos rezando, Senhor, visita o meu filho, visita a minha família, entra na minha casa, liberta, restaura, eu creio, o Senhor está... E Deus faz. Mas por que Deus faz tudo isso? Para fazer o acabamento final. Vocês estão lembrados daquele homem, por exemplo, aqui ó, esse lugar aqui que Jesus fala, ele voltou para casa. Jesus não tinha casa dele. Quando fala voltou para casa, os historiadores, Joséfo fala isso muito bem, é um historiador da época de Jesus. Era a casa de Pedro. Jesus passava muito tempo na casa de São Pedro, tá? Então ele almoçava na casa de São Pedro, comia lá. Então quando fala foi para casa, eles se reuniam na casa de Pedro. Por isso que teve aquele episódio da sogra de Pedro, que estava com febre, e Jesus curou. Tá certo? Bom, Jesus estava na casa de Pedro, e não tinha teto de telha, era aquele tipo de lá em Israel naquela época, eles colocavam tipo umas palhas, né, com barro. Eles abriram, porque estava lotado o espaço, e 4 homens desceram numa maca, um homem doente. Preste atenção agora. Quando desce na frente de Jesus, Jesus viu aquilo, viu a intercessão dos 4, ficou maravilhado. Porque aquele homem que estava na maca, talvez ele nem viria por vontade própria. Levaram ele, repara, abriram o teto da casa, desceram o homem, igual uma mãe aqui que está pedindo para o filho. O filho veio? Não, o filho não veio, mas ela trouxe. Ela trouxe. Como nós estamos trazendo, como trouxeram a vida dessa criança de 9 anos. E assim por diante, aquilo que você está trazendo. Desceu. Olha o que Cristo falou, olhando para aquele rapaz que estava na maca. Se você falar para mim qual foi a primeira palavra de Jesus, eu te dou um sinal da cruz na testa. Que foi a primeira palavra de Jesus? Olhou para aquele doente e falou o quê? Vamos lá. Hã? Não entendi. Jesus falou: vou fazer o sinal da cruz na tua testa. Deus abençoe você. A primeira palavra que veio, trouxeram um doente. Por isso que eu falei para vocês. Olha o que saiu da boca do Espírito Santo que Deus deu para você e Deus para mim. Olhou para aquela pessoa doente e disse: os seus pecados estão perdoados. Os seus o quê? Esse da hemorragia todinha que Deus foi preparando, que Ele dá a vida para eliminar o pecado. Não é para eliminar as doenças, elas são uma consequências do quê? Do pecado. Aí depois os judeus estavam lá, estavam começando a murmurar: quem é esse cara aí para perdoar pecado? Pensou, não falaram. Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem o poder, além de perdoar os pecados, eu ainda vos digo: menininho na UTI, levanta-te. E o que Deus está ensinando para a senhora e para vocês que estão aqui? Primeiro, o perdão dos... E aí, meu irmão, minha irmã, não brinca com isso. Não brinca com isso. Qual é a nossa maior luta? Lutar contra os meus pecados, lutar contra as minhas fraquezas. Eu me entrego fácil, eu ajudo na igreja. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram aquele atrevimento de querer chantagear alguém? Você quer ganhar alguém, o que você faz? Você começa a fazer tudo certinho, né? Minha mãe falava da minha tia, ela Fernanda, que aprontar, que Deus a tenha, a tia Fernanda.
Ela aprontava, ela era terrível quando era menina. E aí o que ela fazia? Ela aprontou, deixou minha avó, falou: se você aprontar, você vai apanhar uma surra que você não vai esquecer. Ela aprontou. A minha avó falou assim: quando eu chegar eu vou te pegar. Aí a minha tia, como ela tinha umas preguicinhas dela, ela resolveu fazer tudo aquilo que agradava a minha avó. Lavou louça, limpou o quintal, lavou tudo, lavou a casinha, deu comida para as galinhas, fez isso. Olha, costurou, ela limpou o guarda-roupa por dentro, pegou a roupa da minha avó, passou a roupa de todo mundo. Ela estava exausta, falou: mamãe, olha aqui que eu fiz. Ó, parabéns, filha. Ó, que bonito, você trabalhou muito, hein? Que belezinha da mamãe. Aí a mamãe já foi pegando assim: vem aqui, filhinha, vem cá. Pegou o chinelão, pá, essa porque você não me obedeceu. Pá, essa porque você quis me enganar. Pá, essa para você aprender. Violência? Não, mas ela até ficou boa depois. Às vezes eu tenho uma fraqueza em alguma coisa, aí eu vou, começo a rezar, vou na missa, rezo com Nossa Senhora, tá certo? Ajudo na pastoral, passo a ser dizimista, mas porque eu trago os meus pecados e espero que Deus não leve em conta. Isso não tem graça. É isso que está acontecendo com a gente. Sabe aquele pecadinho doméstico que você não quer contar para ninguém? E Jesus está falando: por causa dos pecados, vocês passam a ser quem? Levados por Satanás. Não brinca com isso. Quer ver? Aqui, ó, vocês não ver que o padre não está brincando, não. Estou falando a verdade para vocês aqui. Isso aqui não é brincadeira, não. Olha aqui, olha o que Jesus fala, ó. Preste atenção, católicos. Jesus então explica a parábola e começa a dizer: a boa semente são os que pertencem ao reino. Atenção agora. O joio são os que pertencem ao maligno. O que é o joio? Pecado. Que peca e que leva o outro a pecar. Eu peco e também posso levar o outro a pecar. Por exemplo, um homem que é casado, que namora e tem um caso com uma outra mulher, ele peca e leva a outra a pecar também. Estão entendendo? Ele pertence a quem? Ele foi criado por Deus, ele é batizado por Deus, Deus ama ele, mas ele está pertencendo, enquanto ele não tem a vida de Cristo, ele pertence a quem? Ao diabo. Você sabe o que está descrito lá no catecismo da igreja? Da sua igreja católica. Está escrito assim: no dia que Deus te chamar, esse dia que você morrer, ali começa uma grande desforra. Satanás vai reivindicar aquilo que pertence a ele. E ali está Nossa Senhora, está o nosso Senhor, e está o Satanás com tudo aquilo que é próprio dele. E ele fala: é minha. E ali começa aquela intercessão. Você sabe por que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás pede a sua vida o tempo todo, mas eu oro por você todos os dias para você não se perder com Satanás. Lembra essa frase de Jesus? Porque no dia que você morrer, Satanás está te esperando, porque você vive alguma coisa escondida, e ele vai jogar isso na frente de Jesus: é meu. Por quê? Olha aqui, ó, e mostra: sexualidade desregrada, adultério, roubos, promiscuidade, falta de perdão, não conseguiu perdoar, morreu com muita mágoa de alguém. É meu, é meu. E a gente fala: Deus me livre, eu não sou do diabo não. Pois é, você não quer, né? Mas quando
consigo deixar de viver a minha carne de pecado, eu pertenço ao diabo. Tanto é verdade que João o evangelista escreve assim no prólogo dele: irmãos, só tem duas maneiras de servir: ou nós servimos a Deus, não tem a terceira coisa, ou nós servimos ao diabo. E o que é servir a Deus? É uma luta constante para não ceder os meus sentimentos, minhas paixões, minha vontade de partir para cima, não ceder à vontade de nunca mais falar com aquela pessoa. É isso que Jesus, que nosso Senhor está falando. Agora, vamos terminar a homilia. Ele fala que tem o joio, o mal, e tem o trigo. O trigo são aqueles que pertencem ao reino. Tem duas coisas aqui que eu quero que você não esqueça nunca na tua vida. Os que pertencem ao reino são pessoas que buscam fazer a vontade de Deus o tempo todo. Só que enquanto não morreu ainda, está nesse mundo, corre-se o risco dele também se tornar mal. Então põe a barba de molho, porque hoje eu conheço muita gente aqui que já, se não está aqui ouvindo, vai levar o recado para essa pessoa. Não vou falar o nome, nada. Era uma pessoa que era muito ligada a mim, muito, chorava nas missas, era levado por uma verdade. Eu nunca senti isso que eu estou sentindo na minha vida. Deus fez uma transformação. Trigo, vivia com o terço na mão durante muito tempo. Mas chegou uma época que esse trigo virou joio. Simplesmente começou a viver com ciladas de Satanás. Começou a implicar com uma coisa dentro da igreja, implicar com um fulano, com cicrano, com beltrano, e começou a cuidar da vida dele, dessa pessoa, e se afastou da igreja e hoje não vai em mais lugar nenhum. Não era trigo? Se perdeu. Não estou falando que se perdeu porque está vivendo pecado, deixou a fé de lado. Crê em Deus? Crê, mas não vive mais Jesus. Agora tem pessoas que pertencem ao demônio, no sentido de ceder, e se converte depois para Jesus. São Paulo, São Pedro, eu, Padre Marcos, e talvez, não sei, talvez algum de vocês aqui, estávamos vivendo o joio, o mal, e levando outros a pecarem, e de repente começa a se apaixonar por Jesus. Por isso que Jesus fala: não tire o joio do meio do trigo. Ainda não. Por quê? Porque ele sabe que pode acontecer uma conversão. E vamos ver até onde esse trigo vai ser trigo. Vocês estão entendendo? Tá? Isso aqui é uma coisa que você nunca pode esquecer. Então quando tiver alguém que é joio trabalhando perto de você, que é muito difícil, que é uma pessoa que ela quer te prejudicar, ela não gosta de você. Eu estou falando as claras, bem as claras, tá bom? Uma pessoa que inveja você, uma pessoa que ela finge que ela quer teu bem, mas ela está querendo que você se dê mal. Eu vou te ensinar uma coisa em nome de Jesus. Essa é a maior oportunidade de você fortalecer o teu trigo em você. Não saia de perto dessa pessoa, no sentido, não abandone essa cruz, fica aí e reze por ela, testemunhe Jesus aí. O que vai acontecer? E se você já é trigo, Deus vos confiará muito mais, estando aí e não abandonando isso. Por exemplo, casamentos difíceis. Hoje é um festival de divórcio. Jesus fala: fica aí. Ah, mas eu estou sofrendo demais. Você não sabe a minha história? A igreja fala isso porque não sabe o que a gente está passando. Tudo bem, se não dá para viver mais fisicamente, não se meta em outro relacionamento por enquanto. Primeiro, trigo, se santifique. Veja o que Deus está querendo te mostrar com isso, e reze sobre isso.
Hoje eu falei de Santa Rita de Cássia, que não queria se casar, foi obrigada a se casar, casou com um monstro. Ela poderia falar: olha, meu casamento não aconteceu diante de Deus. Primeiro, porque eu não queria casar. Já conseguia nulidade. Mas ela não foi procurar o tribunal eclesiástico. Falei: eu vou ficar. Por quê? Primeiro que eu fui obrigada a fazer isso. Mas se eu fiz por amor a meu Senhor. Ela ficou até o fim. O trigo que ficou mais trigo do que nunca. Está entendendo? Vocês estão entendendo de verdade? E quando você tiver um filho que começa a encapetar a tua vida todinha, que nem uma mãezinha aqui que está muito triste porque o filho vem aborrecendo ela. Ela tem que ser firme, claro, mas agora ela precisa ser mais trigo do que nunca. Não abandone não. Não use a sua carne nessa hora não. Use o Espírito de Cristo. Amém? Vocês estão entendendo a parábola de hoje? Irmãos e irmãs, por isso que nós oramos assim hoje. Senhor, quebre o pecado da minha família, Jesus. Quebre o pecado da minha família, começando em mim. Eu gostei muito da música que o Denis cantou hoje no ofertório, que a música diz: ainda dói dentro de mim as coisas que eu cometi. Cura-me, Senhor. Não foi isso? Confessa teu pecado, meu irmãozinho, e não olha mais para trás. A nossa luta está aí. Pelo sangue de Jesus. Você vai comungar agora o sangue de Jesus. A hóstia, o que é? O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Realmente você está em condições de receber esse sangue redentor dentro de você? Ou era melhor você fazer uma confissão primeiro? Se eu fosse você que está em pecado, não comungue Jesus ainda. Você vai fazer um ato mais lindo de ser fiel a Ele. Hoje eu não vou comungar. Eu vou procurar o tribunal da tua misericórdia, Senhor. Ele vai falar: isso, vem. Depois você comunga. Confessou? Agora comunga. O pecado é muito grave. Amém? Você que está nos acompanhando em casa, o pecado é muito grave. Que além de você pecar, você pode estar levando o outro a pecar também. Toma uma atitude, confesse e vai saindo do pecado. Vai saindo do pecado. Amém? Cantar um trechinho para a gente trabalhar a Eucaristia. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é sua, a decisão é sua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, olha isso. Se ouvires a voz do mundo dentro de mim querendo te enganar, olha lá. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo, Senhor, quase ninguém tem
tem tempo. O trigo já se perdeu. Olha, cresceu, ninguém colheu. vai. E o mundo passando fome. Fome. Passando fome de Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. São muitos os convidados. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. Família que está hoje rezando pelo falecimento de alguém, seja firme, seja forte, mas mais do que rezar esta missa em si pela alma da pessoa, Deus deu um recado para você também. É um recado muito especial, é um recado de amor. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.